Isadora segurou a mão pequena de Mel com mais força quando a proprietária fechou a porta pela última vez. Do lado de fora, 2 malas velhas e um coração apertado. A menina de 4 anos olhava para a mãe com aqueles olhos grandes e confiantes, sem entender por que estavam na rua numa véspera de Natal em plena tempestade de verão. "Mamãe, vamos para onde agora?" perguntou Mel, apertando o ursinho de pelúcia desbotado contra o peito. Isadora forçou um sorriso, mesmo sentindo o mundo desabar. "Vamos dar uma volta, meu amor. Quem sabe encontramos um lugar especial para passar o Natal." Mas do outro lado do muro alto daquela mansão imponente, alguém observava pela janela. E naquele momento, 2 vidas estavam prestes a se cruzar de um jeito que nem o destino poderia ter planejado melhor. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias que aquecem o coração, momentos que transformam vidas e finais que a gente leva para sempre. Isadora Nunes, aos 28 anos, conhecia bem o peso da responsabilidade. Desde que Mel nasceu, ela construiu uma vida simples, mas cheia de amor. Trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes. Acordava às 5 da manhã todos os dias, e ainda assim conseguia chegar em casa a tempo de dar banho na filha e contar histórias antes de dormir. Mas aquela véspera de Natal era diferente. A proprietária do quarto que alugavam havia decidido vender o imóvel sem aviso. 15 dias de prazo em pleno dezembro. Isadora tentou explicar, implorar por mais tempo, mas a mulher foi irredutível. "Desculpa, querida, mas negócio é negócio. O comprador quer o apartamento vazio até hoje." Agora, caminhando pelas ruas do bairro nobre onde trabalhava, Isadora sentia a chuva pesada encharcando a roupa e o peso das malas nos braços. Mel caminhava ao lado, tentando acompanhar o passo apressado da mãe. "Mamãe, não gosto dessa chuva", sussurrou a menina. Isadora parou em frente a uma mansão com portões altos e jardins bem cuidados. Ali, pelo menos, havia uma área coberta na entrada, onde poderiam fugir da chuva por alguns minutos. "Vem cá, meu amor", disse ela, sentando-se no degrau de mármore e puxando Mel para perto. "Vamos descansar um pouquinho." Isadora abraçou a filha, tentando aquecê-la com o próprio corpo. Por dentro, lutava contra o desespero. Algumas amigas haviam oferecido ajuda, mas todas tinham suas próprias famílias para cuidar no Natal. Ela não queria ser um peso para ninguém. "Mamãe", disse Mel, olhando para cima com curiosidade. "Aquela casa é muito bonita. Será que o Papai Noel mora lá?" Isadora seguiu o olhar da filha até as janelas iluminadas da mansão. Por um momento, imaginou como seria ter um lar seguro, acolhedor, onde Mel pudesse crescer sem preocupações. "Talvez, meu amor", sussurrou, beijando a testa da filha. "Talvez." Do outro lado do portão, Rafael Torres observava a cena pela janela do escritório. Aos 35 anos, ele havia construído um império empresarial, mas vivia numa solidão que o dinheiro não conseguia preencher. Sua mansão era grande, luxuosa e completamente vazia de vida. Rafael tentou voltar para os documentos na mesa, mas seus olhos sempre retornavam à mulher e à criança do lado de fora. Havia algo na forma como a mãe protegia a filha que despertou uma lembrança distante. Sua própria mãe, anos atrás, tentando esconder as dificuldades para não assustá-lo. "Elas estão encharcadas", murmurou para si mesmo. Tentou se concentrar no trabalho novamente, mas a imagem não saía de sua mente. 15 minutos se passaram. Meia hora. A mulher continuava ali abraçando a criança, claramente sem ter para onde ir. Rafael se levantou da poltrona, lutando contra a própria hesitação. Ele não era de se meter na vida dos outros. Preferia a distância segura do isolamento. Mas havia algo naquela situação que não o deixava em paz. "Droga", sussurrou, caminhando até a entrada. Quando abriu o portão, Isadora se assustou e se levantou rapidamente, puxando Mel para trás de si. "Desculpe",
disse Rafael, levantando as mãos num gesto pacífico. Eu vi vocês aqui, debaixo dessa chuva toda. Isadora o encarou com desconfiança. Um homem alto, cabelos escuros, roupas caras. Provavelmente o dono daquela mansão, prestes a mandá-las embora. Não vamos incomodar, disse ela rapidamente. Só estamos descansando alguns minutos e já vamos embora. Não, respondeu Rafael, surpreendendo-se com a própria firmeza. Eu quis dizer... Vocês querem entrar? Para se aquecer um pouco? Isadora piscou confusa. Como? Está chovendo demais para uma criança ficar na rua. Ele continuou, olhando para Mel, que o observava com curiosidade. Pelo menos até amanhã. Vocês podem ficar para o Natal. Mel deu um passo à frente sorrindo. Mamãe, ele é o Papai Noel? Rafael riu baixinho, uma sonoridade que há muito tempo não emergia de sua garganta. Não, pequena, sou só um vizinho. Isadora hesitou. Aceitar a ajuda de um estranho ia contra todos os seus instintos de proteção. Mas Mel estava tremendo, toda encharcada e assustada, e ela não tinha alternativas seguras naquela noite. Por que você faria isso? Perguntou direta. Rafael pensou por um momento. Porque ninguém deveria passar o Natal na rua, especialmente uma criança. Havia algo na simplicidade da resposta que tocou Isadora. Ela olhou para Mel, depois de volta para Rafael. Só por uma noite, disse finalmente. Só por uma noite, ele concordou. A mansão por dentro era ainda mais imponente do que parecia do lado de fora. Mármore polido, móveis caros, uma escadaria curva que parecia saída de um filme. Mel entrou de boca aberta, girando para ver tudo. Uau! Sussurrou a menina. É um castelo. Rafael sorriu, observando a reação dela. Há anos ninguém entrava naquela casa além da faxineira e do jardineiro. Ver os olhos de uma criança brilhando com tanta alegria fez a mansão parecer diferente. Menos mausoléu, mais lar. Vocês devem estar com fome, disse ele, dirigindo-se a Isadora. Posso preparar algo? Não precisa se incomodar, respondeu ela, ainda um pouco tensa. Nós não vamos dar trabalho. Não é trabalho, Rafael insistiu. É véspera de Natal. Ninguém deveria ficar com fome na véspera de Natal. Na cozinha ampla e moderna, Rafael se viu improvisando. Não era um cozinheiro experiente. Geralmente comia fora ou pedia delivery. Mas encontrou ovos, pão, queijo. Decidiu fazer sanduíches grelhados e chocolate quente. Mel se sentou no balcão alto, balançando as perninhas, enquanto observava Rafael cozinhar. Qual é o seu nome? Perguntou a menina sem cerimônia. Rafael. E o seu? Mel. Como o mel das abelhinhas. Mamãe disse que escolheu porque eu sou doce. Rafael olhou para Isadora, que observava a cena com um sorriso tímido. Sua mãe tem razão, disse ele. Você é muito doce. E você mora aqui sozinho nessa casa gigante? A pergunta inocente atingiu Rafael de forma inesperada. Moro, respondeu simplesmente. Que tristeza, disse Mel, com a honestidade brutal das crianças. Casa grande sem família é muito vazia, igual aqueles filmes que mamãe não gosta de assistir. Isadora corou. Mel, não seja intrometida. Tudo bem, disse Rafael servindo os sanduíches. Ela tem razão, é uma casa muito vazia. Durante o jantar improvisado, algo mudou. A tensão inicial deu lugar a uma conversa natural. Mel contava sobre seus desenhos favoritos, Isadora falava sobre o trabalho, e Rafael se descobria genuinamente interessado em suas vidas simples, mas ricas em afeto. Mamãe trabalha muito, disse Mel lambendo o chocolate do lábio. Às vezes ela chega em casa e seus pés doem. Eu faço massagem nela. Mel, advertiu Isadora constrangida. É verdade, insistiu a menina. Eu sou muito boa em massagem. Quer que eu faça em você também, tio Rafael? O apelido surgiu tão naturalmente que ninguém questionou. Rafael sentiu algo quente se espalhar pelo peito. Talvez amanhã, disse ele sorrindo. Depois do jantar, Rafael mostrou o quarto de hóspedes, uma suíte ampla com cama de casal, banheiro privativo e uma vista bonita para o jardim. Vocês ficarão confortáveis aqui, disse ele.
Isadora olhou ao redor, impressionada. O quarto era maior que o apartamento inteiro onde moravam antes. É lindo, sussurrou. Mamãe, olha que cama gigante! Gritou Mel, correndo e se jogando no colchão macio. É maior que nossa casa inteira. Rafael e Isadora riram juntos, e por um momento a barreira social entre eles pareceu desaparecer. Obrigada, disse Isadora, olhando diretamente nos olhos dele. Sério, você não fazia ideia de como isso significa para nós. Significa para mim também, respondeu Rafael, surpreendendo-se com a honestidade das próprias palavras. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Rafael não se sentiu sozinho na mansão silenciosa. E Isadora, deitada ao lado de Mel na cama macia, permitiu-se acreditar que talvez o destino não os havia abandonado afinal. Rafael acordou cedo, como sempre, mas desta vez com uma sensação diferente no peito. Havia vozes na casa, risadas, vida. Quando desceu para a cozinha, encontrou Mel já acordada, sentada à mesa com papel e lápis de cor que havia encontrado em algum lugar. Bom dia, tio Rafael, disse ela alegremente. Estou fazendo um desenho para você. Bom dia, pequena. Onde está sua mãe? Tomando banho. Ela disse que tem que ficar bonita porque é Natal. Rafael sorriu, preparando o café. Quando Isadora desceu, 20 minutos depois, ele sentiu o ar faltar por um momento. Ela havia lavado os cabelos, que agora caíam soltos sobre os ombros. Usava a mesma roupa simples de ontem, mas havia algo diferente. Um brilho nos olhos, um sorriso mais relaxado. Bom dia, disse ela, um pouco tímida. Bom dia, dormiu bem? Melhor do que há meses, confessou ela. Faz tempo que não durmo sem me preocupar se vamos ter onde ficar no dia seguinte. A honestidade na voz dela tocou Rafael profundamente. Café, ofereceu ele. Por favor. Mel levantou o desenho para mostrar. Pronto, olha só. Era um desenho simples, mas cheio de detalhes infantis. Uma casa grande, 3 pessoas de mãos dadas na frente, um sol sorridente no céu. Somos nós, explicou Mel orgulhosa. Eu, mamãe e você, tio Rafael, na sua casa linda. Rafael pegou o desenho com cuidado como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. É lindo, Mel. Posso guardar? Claro, é seu presente de Natal. Mel, disse Isadora suavemente. Talvez o tio Rafael tenha planos para hoje. É Natal. Ele deve ter família esperando. Na verdade, interrompeu Rafael, eu não tenho planos. Nunca tenho. Geralmente passo o Natal trabalhando. No Natal? Mel pareceu chocada. Mas é o dia mais legal do ano. Para mim sempre foi só mais um dia. Isadora o observou com compreensão. Seus pais? Morreram quando eu era jovem. Não tenho irmãos. Nunca me casei. Ele deu de ombros como se não fosse importante. Trabalho é uma boa distração. Que tristeza, disse Mel, vindo abraçar a perna dele. Mas hoje você tem nós. Vamos fazer o melhor Natal de todos. Rafael olhou para baixo para aquela criança que o abraçava com tanto carinho e sentiu algo quebrar dentro do peito. Uma parede que ele havia construído há anos. Sabe de uma coisa? Disse ele pegando Mel no colo. Acho que você tem razão. O dia passou numa velocidade surpreendente. Rafael descobriu que tinha jogos guardados em armários há anos. Mel o ensinou a jogar batata quente e ele a ensinou xadrez, adaptando as regras para a idade dela. Isadora preparou o almoço com ingredientes que encontrou na despensa, recusando-se a deixar Rafael cozinhar no próprio Natal. É o mínimo que posso fazer, insistiu ela. Você já fez tanto? Vocês que fizeram por mim, respondeu Rafael. Esta é a primeira vez em 10 anos que minha casa parece um lar. Isadora respirou fundo, sentindo o peso gostoso de ser útil de verdade. A gente está construindo isso juntos, Rafael. Eu não estou aqui só para receber. Estou aqui para somar. À tarde, Rafael teve uma ideia. Saiu por 1 hora, voltando com sacolas de uma loja que ainda estava aberta. O que é isso? Perguntou Isadora. Mel disse que não teria presente de Natal este ano, explicou ele, um pouco constrangido. Pensei que... talvez... As sacolas continham uma boneca nova para Mel, livros infantis,
roupas pequenas e coloridas, e para Isadora, uma caixa menor. Você não precisava, disse ela emocionada. Eu queria. Dentro da caixa havia um colar delicado, com um pingente em formato de coração. É lindo, sussurrou Isadora. Deixa eu colocar na mamãe, pediu Mel. Rafael se aproximou para ajudar com o fecho. Suas mãos roçaram na nuca de Isadora, e ambos sentiram uma corrente elétrica. Seus olhos se encontraram no reflexo do espelho, e por um momento, o mundo parou. Pronto, disse ele, a voz mais rouca que o normal. Isadora tocou o pingente corada. Obrigada por tudo. Você transformou o que poderia ter sido o pior Natal da nossa vida no mais especial. Naquela noite, depois que Mel adormeceu abraçada à boneca nova, Isadora e Rafael ficaram na sala, conversando baixinho. Posso te fazer uma pergunta? Disse ela. Claro. Porque realmente nos ajudou. Um homem como você deve ter outras coisas para fazer. Rafael ficou em silêncio por um momento, organizando os pensamentos. Você quer a resposta polida ou a honesta? A honesta. Porque quando te vi protegendo Mel na minha calçada, lembrei da minha mãe. Ela fez isso por mim várias vezes quando eu era pequeno. Protegia, sorria, fingia que tudo estava bem mesmo quando não estava. Ele pausou. E porque há muito tempo eu não sentia que alguém precisava de mim de verdade. Você se sente sozinho? Não foi uma pergunta. Sempre me senti. Desde que meus pais morreram, aprendi que era mais seguro não se apegar a ninguém. Mas vocês duas... Ele sorriu tristemente. Vocês entraram na minha casa e a encheram de vida em um dia. Isadora estendeu a mão, tocando suavemente a dele. Nós também estávamos sozinhas, eu e Mel. Tenho medo de que ela cresça sem referências, sem uma família de verdade. Ela tem você. É mais do que muitas crianças têm. Mas não é o suficiente, confessou Isadora. Às vezes eu olho para ela e penso no que poderia dar se tivesse mais recursos, estabilidade. Rafael entrelaçou os dedos nos dela. Você sabe que não precisam ir embora amanhã, não sabe? Isadora o encarou, surpresa. Como assim? Esta casa é grande demais para uma pessoa só. Vocês poderiam ficar, até encontrar algo melhor. Ou, pelo tempo que quiserem. Rafael, não é caridade, ele se apressou a dizer. É egoísmo, se você quiser saber a verdade. Eu não quero que vocês vão embora. O coração de Isadora bateu mais forte. E o que eu faria aqui? Não posso viver de favores. Você poderia ajudar com a casa, ser uma companhia, para mim e para Mel, e ela poderia estudar numa escola boa, ter um futuro melhor. Isadora sentiu os olhos marejarem. Por que faria isso por nós? Rafael se aproximou, segurando o rosto dela com delicadeza. Porque em um dia vocês me deram algo que eu não tinha há anos. Uma razão para chegar em casa. 6 meses depois, a mansão havia se transformado completamente. As paredes que antes ecoavam vazio, agora ressoavam com risadas, músicas infantis e conversas calorosas. Mel frequentava uma escola particular próxima e chegava em casa todos os dias com histórias animadas para contar para tio Rafael. Isadora havia encontrado seu lugar também. Cuidava da casa, mas não como empregada, como dona. Tomava decisões sobre a decoração, fazia compras, recebia visitantes. Rafael insistira que ela fosse apresentada como a lady da casa, e ela gradualmente se acostumou com o papel. Mas mais do que isso, ela e Rafael haviam se aproximado de uma forma que surpreendeu ambos. Começou com conversas noturnas depois que Mel dormia. Depois vieram os olhares que duravam um pouco mais, as mãos que se tocavam por acaso, os sorrisos que pareciam carregar segredos. Uma noite, enquanto assistiam a um filme na sala, Mel adormeceu entre eles no sofá. Ela está crescendo tão rápido, sussurrou Isadora acariciando os cabelos da filha. E você? Perguntou Rafael baixinho. Está feliz aqui? Isadora o encarou. Nos últimos meses, havia memorizado cada detalhe daquele rosto. A forma como seus olhos se estreitavam quando sorria,
a pequena cicatriz na sobrancelha esquerda, o jeito como ele passava a mão no cabelo quando estava nervoso. Mais feliz do que imaginei que fosse possível, confessou ela. Isa. A voz dele era quase um sussurro. Sim? Você sabe o que está acontecendo entre nós, não sabe? O coração de Isadora disparou, mas ela assentiu. Sei. E como se sente sobre isso? Isadora olhou para Mel, dormindo tranquila entre eles, e sentiu o coração apertar. Eu tenho medo, Rafael. Não só por mim, mas por ela. Tudo que eu faço respinga na minha filha. Rafael esperou, sem pressionar. Só então Isadora se aproximou e o beijou suavemente, como quem finalmente permite que o medo dê espaço ao amor. Rafael sorriu, tocando a testa dela com a sua. Eu te amo, Isadora. Você e Mel. Vocês são minha família. Nós também te amamos, respondeu ela, a voz embargada de emoção. Mel se mexeu no sofá, abrindo os olhos sonolentos. Vocês estão namorando? Perguntou ela com a perspicácia das crianças. Isadora e Rafael riram corados. O que você acha disso? Perguntou Rafael. Mel se sentou pensativa. Acho que agora somos uma família de verdade, como no meu desenho. Que tal? Disse Rafael olhando para as duas. Tornarmos isso oficial? Como assim? Perguntou Isadora. Rafael se levantou, foi até a mesa e voltou com uma pequena caixa aveludada. Sei que pode parecer cedo, mas... Isadora, você e Mel já são tudo para mim. Não quero imaginar minha vida sem vocês. Ele se ajoelhou no chão na frente do sofá. Quer se casar comigo? Quer ser minha família para sempre? Isadora cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Rafael... Fala sim, mamãe, gritou Mel animada. Assim eu vou ter um papai de verdade. Isadora olhou para a filha, radiante de alegria, depois para Rafael, que a esperava com o coração aberto. Sim, disse ela, soluçando. Sim, eu quero. Rafael colocou o anel no dedo dela, um solitário simples, mas elegante, e a beijou novamente, agora com Mel pulando ao redor deles, gritando de felicidade. Vamos fazer a festa de casamento aqui em casa, disse Mel. E eu vou ser a daminha mais linda do mundo. Claro que vai, disse Rafael pegando-a no colo. Vai ser a daminha mais importante porque foi você que nos juntou. Como assim? Se você não tivesse dito que eu parecia o Papai Noel naquela noite, sua mãe nunca teria confiado em mim. Mel riu orgulhosa. Eu sou muito esperta. É sim, concordou Isadora, abraçando os dois. Minha menina esperta que ganhou um papai de presente. Naquela noite, depois que Mel finalmente dormiu, muito animada para o próprio bem, Isadora e Rafael ficaram na varanda, observando as estrelas. Às vezes parece um sonho, disse ela, encostada no peito dele, como se eu fosse acordar e estar de volta naquela calçada sem ter para onde ir. Não é sonho, disse Rafael, beijando o topo da cabeça dela. Somos reais. Isso aqui é real. Você mudou nossas vidas completamente. Vocês que mudaram a minha. Eu era só um homem rico e vazio. Agora sou um pai, um marido. Tenho um propósito. E qual é o propósito? Fazer vocês felizes para sempre. Isadora sorriu, girando o anel novo no dedo. Missão cumprida. 2 anos depois, na véspera de Natal, Isadora terminava de decorar a árvore, enquanto observava Mel e Rafael montando uma casinha de boneca no tapete da sala. A menina, agora com 6 anos, comandava a operação com a autoridade de uma arquiteta. Papai, a janela vai aqui, não ali, instruía ela. Tem certeza, arquiteta? Brincou Rafael, seguindo à risca as orientações da filha. Sim, filha. Mel o chamava de papai há mais de 1 ano, e Rafael nunca se cansava de ouvir. Havia oficializado a adoção logo depois do casamento, numa cerimônia simples que os fez chorar de felicidade. Mamãe, vem ver, chamou Mel. Ficou linda. Isadora se aproximou, uma mão apoiada na barriga que começava a crescer. Dentro de alguns meses, Mel teria um irmãozinho. Está perfeita,
disse ela, beijando a cabeça da filha. Para o bebê brincar quando crescer, disse Mel, tocando delicadamente a barriga da mãe. Vou ensinar ele a montar tudo direitinho. Tenho certeza de que será a melhor irmã do mundo, disse Rafael, abraçando as duas. À noite, quando Mel estava dormindo e eles organizavam os últimos presentes embaixo da árvore, Isadora parou para contemplar a cena. No que está pensando? Perguntou Rafael. Naquela noite. Quando sentei na sua calçada sem ter para onde ir, ela sorriu. Se alguém tivesse me dito que alguns anos depois eu estaria aqui, eu teria rido, disse Isadora, passando a mão na barriga. Mas olha onde o destino colocou a gente. Rafael a puxou para perto. Eu só abri a porta, Isa. Ela sorriu com lágrimas felizes. E foi exatamente isso que mudou tudo. Você abriu a porta e o coração. Eles se beijaram suavemente. Naquela véspera de Natal, enquanto organizavam os presentes e a árvore iluminava a sala com tons dourados, Isadora sentiu o bebê mexer. E teve certeza de que milagres existem. Às vezes, eles chegam disfarçados de gentileza. Às vezes, como um homem solitário que decide abrir o portão para duas desconhecidas, numa noite chuvosa de Natal. E às vezes, quando menos esperamos, o destino coloca exatamente a pessoa certa no lugar certo na hora certa, para que duas histórias partidas se encontrem e se tornem uma família inteira. Porque o amor, quando encontra terreno fértil de bondade e coragem, sempre floresce, especialmente no Natal.